Bem-vindo ao Palavra em Foco. Com certeza você já ouviu a história de Golias, o gigante da famosa história de Davi e Golias. Geralmente as pessoas conhecem bem a origem e a trajetória do personagem bíblico Davi. No entanto, muitas vezes tem menos informações sobre a vida de Golias e sua verdadeira história. Neste vídeo, vou apresentar a origem de Golias, o significado de seu nome, a raça extinta de gigantes da qual ele fazia parte, seus irmãos e muito mais. Peço a você que já está inscrito no canal que deixe seu like agora para não esquecer. E a você que ainda não está inscrito, assista ao vídeo, se for relevante para você. Deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Agora vamos desvendar os mistérios sobre Golias, o gigante da Bíblia. Golias, um personagem bíblico do Antigo Testamento, foi descrito no livro de Samuel como um gigante imenso derrotado pelo jovem Davi em um combate singular. Este relato no livro de Samuel destaca a incapacidade do rei de Israel, Saul, tanto para governar quanto para enfrentar o gigante Golias. A Bíblia relata que Saul e os israelitas enfrentaram os filisteus no vale de Elá, realizando 2 confrontos por dia durante 40 dias, tanto pela manhã quanto à noite. Golias, o gigante e campeão dos filisteus, saiu do exército filisteu e desafiou os israelitas a enviarem um campeão para um combate singular, no qual um guerreiro israelita enfrentaria o campeão gigante dos filisteus. No entanto, Saul teve medo desse desafio, mas Davi aceitou corajosamente a tarefa. Saul ofereceu relutantemente sua armadura a Davi, mas ele recusou, escolhendo levar apenas seu cajado, uma funda e 5 pedras do riacho. Davi e Golias se enfrentam, Golias com sua armadura e lança, Davi com seu cajado e funda. O filisteu amaldiçoa Davi várias vezes em nome de seus deuses, mas Davi responde: "Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu matarei você e cortarei a sua cabeça. Hoje darei os corpos do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos." Davi então lança uma pedra de sua funda, atingindo Golias no centro da testa. Imediatamente Golias cai no chão, e Davi corta sua cabeça. Após a vitória de Davi sobre Golias, os filisteus fogem e são perseguidos pelos israelitas até a cidade de Gate e as portas de Ecrom. Davi leva a armadura de Golias para a sua tenda e carrega a cabeça do gigante até Jerusalém. Saul ordena a Abner que traga o jovem chamado Davi, e o rei pergunta sobre a identidade de seu pai. Davi responde que é filho de Jessé, o belemita. Interessante notar que as pessoas que conhecem a história de Davi e Golias geralmente não têm conhecimento da vida e origens de Golias. Embora seja comumente chamado de gigante filisteu, Golias não era um filisteu. Ele pertencia a um grupo conhecido como os Refaítas ou Rifins, uma raça de gigantes que não tinha origem nas linhagens bíblicas após o dilúvio. Golias era um representante desse clã, assim como os Anaquins, Zuzins e Zanzins. Esses gigantes não estavam ligados às linhagens descritas nas Sagradas Escrituras que surgiram após o dilúvio, destacando-se por sua estatura impressionante. Uma curiosidade pouco conhecida sobre a vida de Golias, além de seu relato no livro de Samuel, é que há menção de outros gigantes que viveram na mesma época que ele e eram seus irmãos, pertencendo à mesma raça dos Refaítas. Golias tinha 5 irmãos Refaítas, assim como ele. Portanto, ele fazia parte dos filhos de gigantes e não era uma pessoa comum ou normal, especialmente devido à sua altura, estatura e incrível força física, características que o diferenciavam das pessoas comuns de Israel, dos filisteus e de outros povos cananeus. O nome Golias tem o significado de adivinho, exilado, feiticeiro ou até mesmo bruxo, revelando algo sobre sua identidade e crenças, pois era devoto de várias entidades e deuses pagãos. Devido à sua devoção, seu nome está relacionado ao conceito de adivinhação. Alguns rabinos afirmam que a espada de Golias tinha poderes surpreendentes, adicionando um elemento de curiosidade à sua história. Os irmãos gigantes de Golias, que faziam parte da mesma raça que ele, tinham nomes como Lami, Isbibenob e Golias. Também tinha um irmão da mesma raça que também se chamava Golias. Havia um terceiro irmão cujo nome não é especificado. Há especulações de que esse irmão desconhecido fosse o maior de todos os gigantes.
De acordo com relatos bíblicos, este irmão tinha uma estatura impressionante, sendo descrito como tendo uma altura extraordinária, além de ter 6 dedos em cada mão e em cada pé. Em relação à origem dos gigantes, planejo produzir uma série de vídeos no futuro explorando detalhes sobre a origem de diferentes raças de gigantes mencionadas na Bíblia, incluindo os antigos Nefilins. Para lhe dar uma prévia dos antigos Nefilins, Golias era descendente das crianças dos gigantes e dos Nefilins. Os Nefilins foram o resultado da união literal entre anjos caídos, demônios e mulheres humanas, dando origem aos gigantes. Os Nefilins eram considerados, além dos gigantes, como qualquer deformidade monstruosa na face da terra. Esta é a interpretação mais antiga encontrada nos manuscritos bíblicos sobre a origem dos gigantes. Uma curiosidade marcante sobre o gigante Golias é sua estatura e altura. Ao longo do tempo, várias estimativas foram propostas em relação a isso. No texto bíblico é mencionado que Golias tinha 6 côvados de altura, ou seja, 6 côvados e uma mão. É importante notar que os côvados variavam de tamanho em diferentes regiões do Oriente Médio, África e outras partes do mundo, como Grécia e Roma. A medida de um côvado é do cotovelo até o segundo dedo após o mindinho. O tamanho do côvado pode variar de acordo com etnias e povos, já que algumas etnias têm membros um pouco maiores ou mais longos do que outros. Por exemplo, povos indígenas geralmente são mais baixos e têm membros menores, resultando em um côvado correspondente. Alguns povos africanos, por outro lado, têm braços mais longos e corpos mais alongados, o que resultaria em um côvado ligeiramente maior do que o dos povos indígenas. Isso é apenas uma ilustração geral, já que a maioria das Bíblias comete erros na definição de pesos, medidas e tamanhos. Um exemplo disso é a confusão entre o côvado do Novo Testamento e o côvado do Antigo Testamento. O côvado do Novo Testamento é o côvado greco-romano, que tem aproximadamente de 47 a 48 centímetros, enquanto o côvado hebraico usado pelos israelitas na antiguidade era bem diferente. De acordo com as medidas dos côvados da época, o côvado hebraico ou côvado israelita tinha cerca de 54 centímetros. Portanto, considerando que a altura de Golias era de 6 côvados e uma mão, sua altura equivalente seria de aproximadamente 3 metros e 51 centímetros, já que 6 côvados mais uma mão, sendo uma mão equivalente a meio côvado, totalizaria cerca de 3 metros e 51 centímetros. No entanto, há outro texto, os manuscritos do Mar Morto, que apresentam uma altura diferente para Golias, mencionando apenas 4 côvados e uma mão, o que corresponderia a aproximadamente 2 metros e 43 centímetros. Diferentes estudiosos propõem outras equivalências de altura para o gigante Golias, usando diferentes medidas de côvados. A Bíblia também menciona que a armadura ou vestimenta de Golias pesava cerca de 60 a 64 quilogramas. Os gigantes da raça Refaim, da qual Golias fazia parte, provavelmente tinham uma estatura semelhante à dele. No entanto, o gigante não mencionado pelo nome, apenas descrito por sua estatura assustadora, provavelmente era ainda maior do que todos os outros. Espero que todos tenham gostado deste vídeo sobre a origem e algumas curiosidades relacionadas ao personagem Golias. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até logo!